Seja bem-vindo a mais um dia. Bom, aqui a gente vai falar hoje sobre profissão, sobre empreendedorismo, um mix de tudo e o começo de tudo. É muito engraçado que quando você começa alguma coisa, seja um empreendedorismo, seja uma profissão nova ali que você está estudando para começar e tudo mais, sempre no começo é um pouco mais difícil, é desanimador, caso você não consiga enxergar um pouco mais adiante. Você não consiga enxergar ali 2, 3, 4 anos à frente, após você finalizar aquela parte ali que parece ser quase impossível de terminar. Então eu vou contar um pouco mais da minha história, só para você ter ali uma familiaridade e muito consequentemente você se inspirar também nisso. A primeira coisa que eu poderia dizer para vocês que eu considero bem grandioso, tem outras também que eu vou citar aqui, mas a primeira foi a minha conquista de terminar a faculdade de contabilidade. Mas antes disso, voltando um pouco atrás, o motivo que eu comecei a contabilidade foi por causa de uma lojinha que eu trabalhei muitos anos atrás e essa lojinha foi lá e quebrou. E aí, quando eu era mais nova, sabe, nova mesmo, eu trabalhei nessa lojinha e por alguns anos a gente fabricava brinco. E aí ela quebrou. E eu falei com ela, nunca mais esqueci. Eu falei assim, por que essa loja quebrou? E ela pegou e, como eu era mais novinha, ela não queria aprofundar muito, mas ela falou, olha, por causa de um contador, se a gente tivesse um contador mais eficiente, com certeza a gente não teria quebrado e tudo mais. Eu gravei aquilo na cabeça, eu falei, olha, então o contador salva a empresa. Então eu vou fazer com que eu seja uma boa contadora um dia, quem sabe. E passou os anos, eu fui lá e comecei, né, com várias outras coisas que aconteceram nesse meio tempo, eu comecei a faculdade de contabilidade. E é tão engraçado que a minha mãe, por exemplo, né, ficava vibrando por cada conquista que eu tinha, cada diploma, cada certificado que eu tinha ali, com pouco dinheiro, com muito esforço que ela tinha para me ajudar. Eu fui lá e conquistei essa faculdade ali através do estudo, ganhei bolsa de estudo e consegui começar. E a partir disso foi muitas coisas que eu passei ali naquela faculdade, né? Que às vezes chuva e de qualquer forma eu sempre estava indo para a faculdade. E fiz até o final, mesmo quando todo mundo ao redor duvidava, porque antes eu tinha deixado outra faculdade para trás. Eu não quis continuar, simplesmente não fazia sentido para mim, uma de administração que eu tinha começado, não terminei. Então todos ao redor estavam olhando ali com aquele olhar de, nossa, ela começou algo, não terminou. Começou e parou, então eu acho que essa aí vai ser mais uma que ela vai começar e parar. Então, muitos até falavam, não vale a pena fazer faculdade, né, e tudo mais. Hoje eu falo com toda certeza, o meu motivo de continuar naquela faculdade foi realmente lá naquela lojinha lá atrás, que eu falei, nunca mais nenhuma empresa vai quebrar na minha frente se eu for uma boa contadora, né? Então, eu fui com determinação. E quando eu terminei a faculdade, passou ali, eu fiz ali 4 provas para conseguir passar na prova do CRC, né? Que é tipo um AB, sabe? E tem o CRC que tem que fazer, senão a gente não é contador oficial. E então, fui uma das primeiras da sala a conseguir passar nessa prova, que até então é muito difícil. Por ano, geralmente é em torno de 13% de pessoas que conseguem passar. E eu passei, graças a Deus. Então, com muito orgulho, fui lá, né? E aí, consegui ter os primeiros clientes, até mesmo antes de ter essa formação completa, já foi aparecendo clientes ali para eu fazer uns MEI, por exemplo, que não precisava do teu diploma na época, foi aparecendo outros, e aí eu entrei com a parceria, né, que ela tinha já o CRC, e quando eu consegui o CRC, aí sim peguei clientes maiores. E a partir disso nunca mais parou. Eu fui com tanto amor, com tanta dedicação, e aí hoje, e aí tá, depois abri uma empresa de contabilidade e tudo mais, também trabalhei em empresas, né, para pegar o conhecimento ali, para poder realmente ser o meu melhor ali quando eu fosse uma empresária, né, fui pegando todas as informações que eu podia para depois, no futuro, eu utilizar isso como empresária contadora. Então, assim, tudo isso que eu passei, gente, foi muita coisa nesse meio tempo e acredito que muita gente passa também por isso. Só que para que você não desista, você não desanime, você tem que fechar um pouco os ouvidos para muitas coisas, muitas pessoas, sabe? Porque às vezes tem gente que não quer crescer, mas também não quer que você cresça. Tem gente que não vai para frente, não tem medo de ir para frente, de ir para dar um passo adiante em algo na vida, e ele também não quer que você dá, talvez para te proteger, e geralmente vem das pessoas mais próximas da gente. Então, graças a Deus, minha mãe foi uma pessoa que sempre teve ali dando força, mas muitos ao redor não tinha esse negócio. Então, eu tinha que seguir ali os meus pensamentos mesmo, as minhas decisões, né? Porque só a gente enxerga o que a gente quer ser lá na frente.
Isso é muito importante. Então, você empresário também é a mesma coisa. Às vezes você quer dar um passo adiante para ser um empresário, para começar um negócio, né? Fica com o pé na empresa que você trabalha, outro pé ali no empreendedorismo, né? E aí fica com medo de tirar os dois pés e colocar no empreendedorismo. Isso é muito importante falar que o medo sempre vai existir, sabe? Sempre vai existir a insegurança, né, tudo mais de começar. E aí, a partir disso, fui lá, tive meus clientes, todos ainda estão comigo, graças a Deus, satisfeitos. E aí eu tenho agora uma outra fase, né, que eu peguei e falei, olha, agora eu quero mudar de país, quero crescer ainda mais, quero crescer exponencial até em outra nacionalidade. Então eu fui para a Europa, estou aqui na Europa, moro aqui na Ilha de Malta. Ainda tenho os meus clientes do Brasil, que eu trouxe eles do Brasil, como né, eu trabalho online, faço ali a contabilidade remota deles. Tenho os meus funcionários do Brasil que me ajudam. Então, assim, gente, eu vim sem saber nada de inglês. Aqui a língua é de inglês e maltês, moro na Ilha de Malta. E, gente, eu não sabia nada aqui, eu não conhecia ninguém aqui. Eu só tinha a agência de intercâmbio que me indicou aqui e eu falava com ela, só que ela nem mora aqui, ela mora no Canadá. Então, acabou que eu fiquei meio que aprendendo a lidar, sabe? Eu conhecendo pessoas, abrindo a mente, aprendendo o idioma, trabalhando em coisas que eu nunca trabalhei, até que eu trabalhei na minha área aqui, na área de contabilidade aqui na Europa, e deu muito certo, gostei muito, e depois eu virei empresária. Aprendi o que eu tinha que aprender na minha área, hoje eu sou empresária e eu tomo conta da minha empresa na Europa também, na parte contábil, né? E tem até outras pessoas que eu tive contato, eles já estão querendo me entregar a empresa deles. Então, eu só não tenho aqui, no caso, ACCA, que é tipo o CRC do Brasil, mas ele é internacional, né? Eu não tenho ele ainda completo, então acaba que eu não posso pegar para assinar uma empresa aqui, a não ser a minha, que eu posso fazer eu mesma, né? Então, acabou que foi uma evolução muito grande, mas tudo isso foi quando eu tapei os ouvidos. Porque quando eu saí do Brasil, por exemplo, cara, foi um negócio que muita gente ficava rindo, né? Falava, não, você morar na Europa, você fala inglês. Tipo, as pessoas ao redor, elas têm uma limitação de enxergar até onde a gente vai, porque elas conhecem o nosso passado, mas só a gente consegue visionar o futuro e só Deus sabe de fato se aquele futuro é verdadeiro para nós. Então, esse canal aqui, a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre contabilidade, sobre dinheiro, mas mais ainda sobre a humanidade. Porque se eu falar sobre mim, que eu sou empresária também, então a gente está falando a mesma língua, né? Então, se eu falar sobre mim, muito provavelmente vai te conectar com isso, vai realmente te mostrar que é possível. Eu sou só uma menina, eu sou só uma menina, mesmo que né, tenha uma idade, né? Mas ainda estou ainda encaminhando, aprendendo muita coisa todos os dias e tenho a mente aberta. Acho que quando você tem um coração ensinável, você vai muito longe, você aprende muito mais. Porque quando você é arrogante, eu sei tudo, eu sou o melhor. A gente pode ser o melhor em alguma área da vida, ou duas, ou em várias. Mas tem áreas que a gente precisa aprender. E mesmo sendo o melhor, você ainda não sabe tudo. Então, aqui é um canal para poder falar com você aqui de fato no tete a tete, sabe? Como se eu estivesse aqui num cafezinho com você. Inclusive, faltou um cafezinho agora aqui. Então, aqui é para isso. Eu espero que você tenha visto até o final esse vídeo. Se você gostou, curte e comenta, porque isso faz diferença, né? Eu tô começando agora aqui. Esse é um canal novo aqui que eu tô falando sobre contabilidade. Eu já tenho um que eu falo sobre Malta, inclusive. Tô até voltando a fazer vídeo lá agora, que na correria acabou que não dava tanto tempo assim. Mas agora eu tô dedicando tempo para poder estar mais presente aqui, entregando aquilo que eu sei, entregando aquilo que eu sou e entregando valor para você. Então, é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Eu te espero no próximo vídeo.